Bom, estamos iniciando o nosso podcast, pode entrar, fazendo uma imersão na área política. E a gente traz hoje como primeiro entrevistado uma pessoa que é muito conhecida no Distrito Federal. Quem mora em Planaltina, no Gama, Ceilândia, Braslândia, quem mora em qualquer da região administrativa do DF, já viu essa pessoa. Nós estamos falando do Giuliano Cartacho, pessoa que comanda o Balanço Geral, que é um programa muito bem apreciado e respeitado, né? O Giuliano tem uma trajetória como jornalista, uma trajetória muito aguerrida, é uma pessoa muito respeitada no meio também, e uma pessoa muito querida. Giuliano. Grande Arthur, primeiro prazerzão conversar contigo. Estava brincando aqui nos bastidores, rapaz, estava até arrepiando com essa apresentação que você fez. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Eu sou um apaixonado por essa cidade, né? Vim passar 3 dias, estou aqui há 26 anos. O nosso quadradinho, como eu gosto de falar lá na TV, né? O meu querido quadradinho me conquistou à primeira vista, viu? E você tem boa presença no vídeo, né? Como repórter, você já era já tinha intimidade com a câmera, né? E quando você foi para a bancada, mais ainda, né? Essa intimidade com a câmera, você é filho da câmera. Eu literalmente posso te dizer que eu sou, porque eu sou paraibano, né? Sou natural de João Pessoa, mas eu gosto de dizer para todo mundo que nasci em Cajazeiras, que é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, lá no Alto Sertão, cidade de Padre Rolim. Minha mãe é jornalista também, foi uma das primeiras mulheres no Brasil a cobrir futebol, na época que mulher não se metia nesse tipo de cobertura, porque era mal vista, né? Tanto que minha mãe teve que inventar um nome, ela tinha um pseudônimo, ela era conhecida como Dona Pedrina, porque se meu avô descobrisse que era ela, comia no cacete em casa lá a Dona Lúcia. E o meu pai foi um dos primeiros apresentadores de televisão do país, né? Lá no Recife, ele teve a oportunidade de começar na TV universitária. Inclusive, ele conta que disseram para ele que era só para chegar com um terno lá. Ele comprou um terno quadriculado e foi apresentar a televisão. Eu tentei de todas as formas não ser, porque eu vi a ausência dos meus pais dentro de casa. Minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito. E eu prometi para mim mesmo que não seria jornalista. Tentei o primeiro vestibular para engenharia de alimentos, nada a ver com jornalismo. A concorrência era 0,4-1, tomei bomba, não passei. No ano seguinte fiz jornalismo, concorrência 16-1, passei em 8º lugar. E não parei mais, na verdade eu já tinha começado antes, né? Eu comecei a trabalhar com jornalismo pelo rádio, aos 14 anos, por incentivo do meu pai. Já trabalhava desde cedo, desde os 9, vendendo empada para ajudar minha mãe. Os dois separaram quando eu era muito jovem, tinha 5 anos, meu irmão mais novo 4. E mais ou menos nessa época, o trem apertou um pouquinho em casa, né? Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E quando chegava em casa, às vezes 9, 10 horas, ia fazer empada para que eu e meu irmão vendêssemos no dia seguinte nas ruas de Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, lá no estado de Rondônia. Morei 5 anos em Guajará, depois 3, 4 anos em Porto Velho, antes de voltarmos para João Pessoa. E comecei a trabalhar aqui, ó, fazendo rádio. Ninguém sonhava que existiria um dia podcast, mas os estúdios eram bem parecidos com esse aqui, um pouco maior. E fazia flash para a Rádio Constelação FM de Souza, né? O primeiro trabalho, inclusive, foi transmitindo a lista do vestibular, Arthur. Imagina, naquela época ninguém tinha internet, né? Ligaram para minha casa às 5 horas da manhã. Bom dia. Bom dia. O Cartacho está falando? É ele. Ô, Cartacho, aqui é o Silvio da Constelação FM, tudo bem? Falou, olha, você deve estar confundindo. Cartacho pai. Eu sou o Cartacho filho. Meu pai está viajando para Cajazeiras, deve estar na estrada essa hora. Mas você é radialista? Falou, não, tenho 14 anos só. E você quer trabalhar com rádio? Quer ganhar um dinheirinho? Falou, quem não quer, né? Então você vai fazer a transmissão do vestibular para mim. Fui na UFPB, na Federal da Paraíba, peguei a lista do vestibular. Era um galalau de página desse tamanho aqui assim, ainda naquelas folhas de fax, né, de antigamente. Ninguém nem sabe o que é isso mais, só a galera da nossa época. E eu fiquei de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, pendurado num orelhão, lendo uma lista de quase 9.500 nomes, né? Você começa assim,
Alain Romeno da Silva. Daqui a pouco você já tá Bruno César Caetano. Você não aguenta mais. E eu fiquei até o início da tarde lendo aquela lista e nunca mais parei. Olha, esse começo deu cancha para você, não deu? Depois, quando você veio para televisão, você veio que já veio embalado. Já ajudou muito. Eu passei no vestibular para jornalismo, estava com 17 anos para 18. No primeiro semestre eu já bati na Record, lá em João Pessoa. O diretor chamava Roelof Sá, né? Bati na porta dele. Conheci, Você trabalhou conheceu o Roy? comigo no Correio Brasiliense. Exato. Ele viveu muito tempo em Brasília. Isso. Pô, que Conheci o legal, Roy. que legal. Adorava um uísquezinho, né? Isso. Adorava. Trabalhava com uísque de um lado, charuto do outro. Isso. E o Roy, ele virou para mim e perguntou: você sabe o que é de televisão, menino? Com aquele bigodão, cavanhaque ruivo dele. Falou: eu sei ligar e desligar. Falou: já é um começo. Me contratou como auxiliar de produção e de lá nunca mais parei. Tanto que cheguei em Brasília. Cheguei a Brasília em 2000, dia 24 de junho de 2000. E no mesmo dia já comecei a distribuir currículo aqui no Distrito Federal. Meu primeiro emprego em Brasília foi na Rádio Câmara. Como produtor da Rádio Câmara, trabalhei também no INCRA há muito tempo, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em TV aberta, meu primeiro emprego aqui em Brasília. Eu tirei férias na Band, tirei férias no SBT, até que um belo dia, trabalhei na TV Educativa também, muito tempo, devo muito à TV Educativa, trabalhei quase 3 anos lá. Até que um dia, na 10ª vez que eu fui deixar currículo na Record, nas outras 9 eu acho que foi parar até no lixo, ninguém deve ter nem olhado o currículo. Um amigo me convidou, falou, eu estava passando na portaria, falou: não, Cartacho, vamos subir comigo, eu te apresento lá em cima ao pessoal. Eu subi, conheci a diretora de jornalismo, na época era a Elma, né? A Elma começou a conversar comigo, entrou a diretora de RH, a Elma me apresentou para Simone. Esse rapaz é lá da Paraíba, da Record da Paraíba, tá chegando aqui. E em algum momento do telefone sem fio das duas, a Simone entendeu que era para me contratar. E eu fui embora para casa, não sabia que eu estava contratado. 10 dias depois me ligaram da Record. Tá faltando serviço. Você vai ser demitido por abandono de função. Eu falei: mas que função? Eu falei: não, você está contratado. E eu fui trabalhar sem entender nada. Quando cheguei na Record, a Elma olhou para mim e falou: você está fazendo o que aqui? Eu: não, estou contratado. Mas para quê? Não tem vaga? Você vai... Não. E eu fiquei 3 meses rodando de uma vaga para outra, tapando o buraco, enquanto estreava o jornal que seria o que alavancaria, né, o Cartacho aqui no Distrito Federal, que era o Balanço Geral, apresentado na época pelo meu mestre, meu amigo, meu mentor, Henrique Chaves, né? É só subindo e não para de subir. E aí já são 20 anos de Record nessa brincadeira. A gente vai chegar lá nessa transição aí da bancada, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mudança de extremo. Você saiu lá de perto da Ponta Seixas, né, pro outro lado, né, a Serra do Acre, né, que é o outro extremo. Lá a Serra do Parecis, lá em Rondônia, né? É o outro extremo do Brasil, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa estada lá em Rondônia. Foi um tempo maravilhoso, né? Eu, moleque, né? Cheguei muito jovem lá. Minha mãe trabalhava com política naquela época, jornalismo político. Ela foi para lá a convite do então candidato ao governo do estado, Jerônimo Santana. Ajudou. O famoso Bengala. Exatamente. O símbolo dele era a bengalinha, né? Isso. E para trabalhar na campanha do Galvão Modesto para deputado federal. Galvão Modesto é deputado pelo PDS. Olha quanto tempo faz. Decorei a musiquinha. E nessa época já separada do meu pai, eles separaram quando eu era muito jovem. E vivi parte da minha infância, parte da minha adolescência, questão de serviço militar, tudo lá. E cheguei a perder inclusive um ano letivo. Que eu saía de casa para ir para a escola, no meio do caminho eu ia parar no meio do Rio Madeira, Mamoré. Ia pescar com meu irmão. E nessa brincadeira, na época, nós tínhamos 110 anos letivos de aula e devo ter perdido a metade disso, indo pescar no Rio Madeira. Estou vivo, não sei como, viu? Mas minha mãe acabou separando do esposo que ela tinha na época. Nós voltamos para João Pessoa. Ela montou lá uma pousada e foi justamente nessa época que nós separamos a família. Eu fui morar com meu avô. Minha mãe foi morar estava com a minha irmãzinha pequenininha na época, a Sara, e o Cristiano foi morar com um casal de tios nossos. Foi mais ou menos nessa época que eu decidi que não queria
de jeito nenhum ser jornalista, que queria seguir uma outra carreira. Mas Papai do Céu vai e coloca a gente em cada uma, né? Eu fui parar lá na Record. Na época, eles tinham acabado de criar o Cidade Alerta. Eu fui um dos primeiros repórteres, tenho a honra de falar isso, um dos primeiros produtores e um dos primeiros repórteres do Cidade Alerta, na época que se você virasse a televisão, você podia colocar a bacia embaixo para pegar o sangue e fazer a cabidela da galinha, né? Isso. De tanta coisa que nós fazíamos. Tinha umas histórias do Cartacho naquela época também. Eu fui fazer uma reportagem uma vez, o rapaz tinha sido assassinado com 18 facadas, Arthur, 18. E quando nós chegamos lá, o IML já tinha retirado a faca, estava preparando para guardar o corpo. E eu novinho, moleque, né? Devia ter ali ainda estava na faculdade, devia ter uns 18 anos, 19 anos. Virei pro perito do IML e falei, moço, tudo bom? Cartacho da TV Record. Você pode me fazer um favor? A gente chegou por último agora, a gente não pegou a imagem, só podia pôr a faca de novo no rapaz aí, só pra gente filmar? O técnico olhou assim pra mim, o perito olhou, falou, posso. E foi lá e pôs a faca de novo em uma das 18 facadas que o cara tinha levado. E a partir dali virou piada, né? Porque todo mundo falava que o rapaz tinha sido assassinado com 19 facadas, que eram 18 do assassino e uma do menino da Record. Olha, mas isso tudo deu cancha também, né? Você aí continua acrescentando, agregando valores à profissão que você ou escolheu ou foi escolhido. E como é que é a transição de sair da reportagem do Cidade Alerta para ir para a bancada? Aquilo é o desafio maior. Se eu te falar que foi tudo por acaso, assim como foi a minha entrada na Record, né? O início na Record, eu entrei por acaso, a apresentação foi a mesma coisa. Inclusive, eu tinha várias discussões com alguns amigos lá dentro, um em especial. Falava, o Cartacho quer pegar o meu lugar, o Cartacho quer ficar no meu lugar, o Cartacho quer isso, aquilo, outro. E um dia nós entramos discutindo na sala do diretor de jornalismo, que era o João Beltrão na época, e esse colega falou que queria minha cabeça, que queria que eu fosse demitido, que não sei o quê. E eu virei para ele e falei, cara, eu não quero o teu lugar, coloca na tua cabeça, eu não quero ser apresentador nunca na vida. Eu quero o lugar dele, do João. E na hora eu parei assim e falei, caraca. O João olhou para mim e falou, não, mas não é agora não, viu, chefe? É um dia, quando eu estiver preparado para ser seu substituto. É porque a saída para a bancada do Balanço Geral, você estava substituindo um ícone, né? Que tinha um nome aí, você falou o nome dele agora. No meu grande Fale mestre sobre Henrique, esse ícone. meu grande amigo. Cara, aprendi muito e eu devo a minha entrada na apresentação ao Henrique. Porque lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu apresentei o Balanço. Eu ficava nos bastidores imitando o Henrique, né? O Henrique criou o bordão e o Balanço Geral é só subindo! E logo depois ele colocou e não para de subir. E eu ficava imitando ele do mesmo jeitinho, pegava a caneta, fazia tal. Um belo dia, o Henrique passou mal antes do jornal. Faltavam uns 5 minutos para entrar no ar. E aí a Elma olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém. Falou, Cartacho, vai tu. Na época o jornal devia ter 1h40, mais ou menos, no máximo, 1h40. Hoje são 4 horas de jornal. Devia ter 1h40. Fui, apresentei e nunca mais parei. Virei bai do Henrique. Toda vez que o Henrique precisava faltar por algum motivo ou criava uma escala de férias, ele saía, eu substituía o Henrique. Até que um dia eu comecei a substituir também outra fera do rádio, que estava na televisão, meu amigo Toninho Pop. Ele apresentou o DF no ar durante quase 2 anos, no lugar do Luiz Fara Monteiro, que a essa altura estava trabalhando no Lula 3, né? Estava a serviço do Lula 3? Não, Lula 2. Estava no Lula 2. E aí eu virei para ele conversando, tal, no camarim, ele comentou, Cartacho, segunda-feira, isso era uma sexta, segunda-feira eu não venho mais. Eu, como assim você não vem mais? Não, eu vou sair candidato a deputado distrital e segunda-feira eu não venho. Você não quer minha vaga, não? Mas eu sabia que quem decidia não era ele, era o João. Sim. Na mesma hora saí do camarim, corri na sala do João, chutei a porta, falou, a vaga do Toninho é minha. Ele olhou assim e falou, não, cara, não é assim não, a gente vai escolher alguém, vai trazer alguém de São Paulo, a gente vai precisar de alguém de nome. O DF no ar, na época, acho que era o 3º ou 4º na audiência dia. E eu virei para o João e falei, de jeito nenhum, a vaga é minha. Agora a gente vai fazer um combinado, já que você está com medo, me dá 3 meses.
Se em 3 meses eu não dobrar a audiência do DF no ar, você me demite. Aí ele olhou para mim e falou, esse cara ou é doido ou é muito corajoso. E em 30 dias, a gente não só dobrou a audiência do DF no ar, como bateu a emissora que até então era imbatível aqui no Distrito Federal. Ficamos 3 meses na liderança. Nós saímos do 3º lugar para o 1º lugar. E por conta daqueles 3 meses na liderança, a diretora nacional de jornalismo dessa outra emissora, que eu não vou citar o nome, veio, né, do Rio de Janeiro, onde fica a matriz, para reformular o jornalismo local da emissora aqui em Brasília. Então trocou os apresentadores, trocou as equipes, colocou o povo para tirar a gravata, colocou o povo para tirar o paletó. O próprio formato, né, se não me engano. Mudou completamente o formato. Eu costumo dizer nas palestras, quando me chamam para conversar com estudantes, que a Record reensinou o Distrito Federal a fazer televisão, né? Hoje você vê repórteres da Globo, do SBT, da Band, da TV Brasília, de camisa polo, né, na rua. Onde você já imaginou na vida ver um repórter da Globo sem terno e gravata? Isso. Né? Hoje o cara vai com uma camisetinha dessa aqui fazer matéria na rua. Isso. Quer dizer, nós abrimos caminho para isso. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso. Né? E a partir do Henrique e do Toninho Pop, eu já tinha aprendido muita coisa com os dois. Eu fui criando o perfil na televisão, porque eu já era conhecido como editor-chefe do Henrique. Eu era o Paraíba, né? O Henrique Paraíba. E eu precisava, a partir daquele momento, criar o perfil do Cartacho. Então, primeira coisa, bordão, agora é comigo, Brasília. Né? Durante 12 anos, o morador do Distrito Federal acordou com esse, agora é comigo, Brasília, vem comigo, vamos juntos até 8h40 da manhã aqui no seu DF no ar. Né? E aos poucos foram surgindo os trejeitos, foram surgindo as brincadeiras, foram surgindo as fisionomias, que você cria tudo isso também para a televisão. Né? A cadeira da Providência, que o Henrique usa até hoje, fui eu que criei, apresentando o balanço. Estava apresentando o balanço no sábado e tinha um buraco na rua, acho que era a Simone Moura que estava com a gente, e a Simone estava mostrando um buraco, o pessoal com vara de pesca, pescando no buraco no asfalto, né? E eu falei, vamos cobrar da administração, já tem um mês que esse buraco está aí no meio da rua, mas você quer saber quando que a administração vai resolver isso aí? Ou eu virei assim, não tinha nada, pedi para o cinegrafista, me dá esse banquinho aqui. Ele foi, me emprestou o banco dele, botei o banco no meio do estúdio e falou, senta. Fica sentado, porque até que alguma providência seja tomada, em pé você vai cansar. E aí veio a cadeira da Providência. Né? E outras coisas que nós fomos criando no programa. Acho que hoje o Cartacho, graças a Deus, ele tem a identidade própria, já identificada pelo morador do DF. Porque, na verdade, você estava entrando num nicho que cabia 2 lendas, né? O Henrique Chaves, exatamente, já provado, é um pioneiro, né? E o próprio Toninho Pop, que também é um pioneiro, um homem do rádio, um cara criativo. Era preciso para você se encaixar, né, nessa coisa, sem ser ter uma ousadia, né? Tentar isso fazer uma diferente. Parte, fazer diferente para também se encaixar naquele grupo, né, que já tinha perfil definido. Exatamente. Eu acho que foi muito inteligente da sua parte. Agradeço. Criar essa atuação própria, né? Esse jeito de fazer televisão, que em última análise o apresentador tem que dominar essa coisa, porque senão ele fica perdido, refém do externo. Uhum. E de outra forma, se você não cria esses macetes, né, você não tem como percorrer longa distância. Quer dizer, um horário que você apresenta, o balanço geral, se não me engano, são 4 horas. São 4 horas o balanço. Para um apresentador se virar em 4 horas, é preciso ter fôlego. É muita coisa. E alguns cacoetes, né? Algumas manhas que vão ajudar. E eu vou te falar, hoje nós entramos no ar com o balanço geral com quase 1h40 de buraco todo dia. É buraco que deve ser preenchido com link, deve ser preenchido com comentário. Esse é um outro diferencial que a Record implantou, né, no jornalismo, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, que é a questão da opinião forte do âncora. Hoje nós temos um problema sério no jornalismo brasileiro. Hoje todo mundo acha
que pode ser apresentador, pode ser comentarista. Apresentador eu até concordo, todo mundo consegue ser. Agora, comentarista, você não é comentarista a palavra, é âncora a palavra. A âncora é alguém que dá base, dá sustentação, segura, né, um determinado programa, no nosso caso, programa de televisão. E você vê um pessoal colocando a opinião dele, pessoal mal saído da universidade, colocando a opinião dele, pessoal, sobre um determinado ponto. O âncora, ele dá a opinião dele, mas de uma forma a munir o telespectador de conteúdo para que ele sim, o interessado final naquela notícia, possa determinar a interpretação dele. Ah, não, mas ó, o Juliano falou que essa parede é de madeira. Então a parede é de madeira. Eu vou explicar como a parede foi montada, tá? Como essa parede chegou até aqui, para o telespectador, ele sim, definir, poxa, com base em tudo que eu vi, eu cheguei à conclusão que essa parede é de madeira. E hoje não é assim. Hoje a maioria Você pode assistir os jornais, muita gente jovem, inclusive, nada contra, mas muita gente jovem que não tem bagagem para ajudar a construir esse tipo de informação, se achando um Cid Moreira da vida, se achando um Eliakim da vida e tantos outros grandes nomes, um Boris da vida e tantos outros grandes nomes que passaram pela nossa televisão. Porque isso também é para você criar essa casca, né? É preciso que você tenha o domínio da coisa, mas também tenha o dom. O dom é importantíssimo, né? Porque muitas vezes você falou aí em buraco, e é aquela coisa, o link pode quebrar, cair, não é? O editor pode não ter concluído a edição daquela reportagem lá. Você precisa do apresentador. O apresentador tem que se virar, o âncora, né? E acontece, viu? E acontece, é o que mais acontece, não é? Acontece com muita frequência. Eu vou te dar um exemplo hoje. Que eu ia perguntar exatamente qual é o... Não, eu tô afastado da televisão por conta da legislação eleitoral desde o dia 30 de junho e estou apresentando a minha live, né? Todos os dias eu apresento a live no Instagram de 12h a 1h, lá no Juliano Cartacho. E hoje eu já tinha deixado todas as reportagens que eu queria, separei 12 matérias para comentar no ar. Eu comento, eu leio as matérias, comento, mostro uns vídeos, dou a minha opinião sobre muita coisa. E faltando mais ou menos 2 minutos para começar, deu algum pico de energia, alguma coisa na minha casa, desligou o computador, caiu a rede, caiu tudo. Falou, cara, lascou, e agora? Liguei de novo o computador, aí o computador demorando para iniciar, só estava com o celular, falou, cara, vai assim. Segurei quase 20 minutos, para quem segura 4 horas, né? Segurei quase 20 minutos da live, só batendo papo com o seguidor que entrava no Instagram. E graças a Deus eu já tinha lido aquelas 12 matérias antes, eu já tinha lido todas elas, 8, 12 matérias. Então eu já sabia o que eu ia comentar e já fui adiantando. Olha, hoje nós vamos falar sobre o caso do detento do Saidão, tá? Que 40 anos de idade, foi beneficiário com Saidão no Dia dos Pais, era para ter voltado ontem, só que de domingo para segunda matou a mãe de criação, uma senhora que pegou ele na rua e colocou dentro de casa, estuprou as 3 netas dela e está foragido, né? Falei também sobre o caso da moça que foi agredida no Sudoeste, falei sobre o caso do zelador do prédio que foi agredido na Asa Sul, todos por pessoas em situação de rua. Falei sobre a contratação de técnicos para o IGES e fui falando de outros assuntos até que o computador voltou e a vida seguiu normalmente. No ar acontece com frequência. E aí uma coisa, eu e o Henrique, nós temos isso em comum, talvez por ele ter sido meu grande professor. Nós não seguimos teleprompter. Para quem não sabe o que é teleprompter, na maioria dos casos, principalmente jornais de bancada, o apresentador está sentadinho e diante da câmera vai passando um lettering que ele vai lendo a notícia para o telespectador. Eu gosto de chegar cedo na emissora, eu leio todo o jornal, que é para saber o que é cada um dos assuntos. Não gosto de ver a reportagem ontem, eu gosto de ser impactado por ela no ar, para poder, se tiver que dar uma opinião ou alguma coisa, a opinião sair fresca e não simulada, né? Uma sensação, um sentimento que eu já tive antes, ter que replicar. Não, eu gosto de ver a matéria na hora. E nessa brincadeira, quantas e quantas vezes o teleprompter já caiu?
o TP cai durante o jornal, eu só escuto no ponto, né? Um equipamentozinho eletrônico, você que está acompanhando a gente, fica a vozinha do além, um pontozinho aqui no ouvido, o pessoal vai comentando com a gente. Eu só vejo todo mundo desesperado, né? E eu tranquilamente, não, só me fala qual é a matéria que vocês vão chamar. Já, sei lá, Buraco Ceilândia, eu já sei o que é, eu já comento, chamo a reportagem, acidente no chão, eu já sei o que é, eu já li o jornal, né? E muita gente hoje, repito, depende quase que exclusivamente do teleprompter. E eu vou além, né? Eu passei um tempo parado, e nesse período, parado não, porque graças a Deus a gente nunca fica, mas passei um tempo fazendo só freela, né? Eu fui contratado pela Gazeta do Povo para ser o articulista de segurança pública deles aqui em Brasília. E todos os dias eu escrevia textos relacionados ao tema. E só que quando me contrataram, o editor que conversou comigo falou: Cartacho, eu sei que é uma pergunta chata, principalmente para alguém da sua idade, mas você usa IA para escrever seus textos? Eu falei: para quê? Escrever seus textos de jornalismo. Mas por que eu usaria IA para escrever meus textos? Não, porque hoje em dia está tão normal o jornalista usar IA para escrever que nós aqui da Gazeta tivemos que contratar uma IA para identificar textos de IA. Eu falei para ele: irmão, eu sou de outra época. Na minha época a gente não tinha, mal tinha computador, era máquina de escrever. Você queria falar com alguém, você mandava um fax, né? Linha telefônica era mais cara que um carro. Você acha que eu vou pedir para IA escrever texto para mim? De jeito nenhum. Olha, a gente está... O Cartacho falou há pouco sobre o início dele, quando ele lia um calamacho, desculpa aí, eu não consegui pronunciar a palavra, mas é um calhamaço. Calhamaço é do nosso tempo, hein? Pois é. O calhamaço dos aprovados no vestibular da universidade. E o calhamaço, se a gente for calcular hoje, são mais de 1.000 nomes. Muita coisa. Você falou que começava a ler o Alain passou em economia, mas quando chegava no Bruno, você já estava cansado. Você já estava sem fôlego. Mas isso mostra que ele foi criado com essa agilidade, né? A vida obrigou, os trabalhos que ele pegou desde então, obrigaram o Giuliano Cartacho a ter agilidade, que é uma coisa importante para quem vai para a televisão, para quem se propõe a ser âncora de televisão. É preciso ter agilidade, pensar rápido, mais do que a inteligência artificial, não é? É preciso ter um brilhantismo, um brilho natural para você dar conta. E a gente agora vai entrar num ponto que é uma coisa mais delicada. Em 2020, o Giuliano Cartacho teve um diagnóstico de câncer. Como é que você lidou com isso, meu amigo? Olha, vou te falar, Arthur, foi um dos momentos... Está sendo ainda, né? Porque, infelizmente, o meu tipo de câncer ele ainda não tem cura, né? Ele pode ser acompanhado, monitorado, controlado até certo ponto, mas, infelizmente, ele ainda não tem cura. Mas em 2020, eu já tinha sido afastado, já tinha saído da Record e estava começando a trabalhar na TV Brasil. Na verdade, eu ia começar em janeiro de 2021, lá na TV Brasil. E em novembro, no dia 2, eu comecei a sentir muita cólica, uma cólica absurda. Parecia que ia sair um bicho da minha barriga. E fui no médico, o médico me deu um remédio para dor e me mandou para casa. 3, 4 dias depois, a dor voltou mais forte ainda. Fui de novo ao médico. De novo, ele me deu medicamento e me mandou para casa sem pedir uma tomografia, sem pedir uma ressonância, sem pedir nada. Da terceira vez que eu senti dor, já no final de novembro, dia 27, eu estava com tanta dor que eu fui para um hospital que meu plano de saúde não cobria. Só para você ter ideia de como desorientado eu estava. E aí minha esposa conseguiu a transferência para um outro hospital. Um amigo da minha sogra foi chamado, inclusive virou um grande amigo meu, Dr. Aquiles, foi me visitar no hospital. Quando ele olhou os exames, viu aí sim uma tomografia que tinham pedido para fazer, ele comentou: opera agora, que o intestino dele vai romper. E eu lembro de ter subido para a sala de cirurgia com 84 quilos na época, saí com 72, de tanta coisa que eles tiraram de dentro do Cartacho. E entre essas coisas, tiraram um tumor
T4, que é o maior tamanho de tumor de intestino, no sigmoide, que é o finalzinho já do intestino, quase chegando ali na parte do ânus. E, infelizmente, né, os exames mostraram que se tratava de um câncer, se tratava de um tipo de câncer chamado adenocarcinoma, né? Eu acordei no hospital já com a bolsa de colostomia na barriga. Para quem não sabe o que é aquela bolsinha que você faz cocô pela barriga. Passei 2 anos, era para ter passado 2 meses. Passei 2 anos usando essa bolsa, porque logo em seguida veio a pandemia. E os médicos achavam que era muito arriscado me internar num hospital em meio à pandemia com câncer para reverter a colostomia, né? E acabou que fiquei esses 2 anos. Nesse interim, a minha esposa, que era detentora do nosso plano de saúde, foi demitida. Nós perdemos o plano. Eu já estava sem o plano da Record e passamos quase 2 anos na rede pública, né? Fazendo acompanhamento pela rede pública. Os planos de saúde, todos eles que eu procurava, eles nos colocavam como doença pré-existente. E pede uma carência, né, que é aquele tempo mínimo para você usar o plano, de 2 anos. Então eu tive que contratar um plano, pagar caro por um plano e não podia usar. Mas meus filhos podiam, minha esposa podia. E nesse intervalo o câncer voltou. E aí acho que esse é um dos grandes divisores de água da minha vida. Porque eu precisei ir para a rede pública. Eu precisei passar pelo base para fazer uma cirurgia para tirar 17 linfonódulos. Graças a Deus só tinha doença em 3. Nesse período que eu fiquei no base, eu passei por algumas situações. Eu lembro, Arthur, no primeiro dia que eu acordei da UTI, acordei na UTI, eu estava num colchão casca de ovo. Não sei se você em casa sabe o que é, mas é aquele colchãozinho que parece uma caixa de ovo mesmo, de ovos. E dormi naquele colchão. Quando foi no outro dia, fui tomar banho, que eu voltei, cadê o colchão? E aí eu perguntei à enfermeira, enfermeira, cadê o colchão que estava na minha cama? Aí ela falou, seu Juliano, colchão como esse só tem um aqui, mas são 12 leitos e tem gente muito pior que o senhor. Então a gente teve que tirar o colchão. E um colchão caro, Arthur, absurdamente caro, R$400. 400 e poucos reais. A ironia nessa afirmação, o que são R$400 para o GDF? O que são R$400 diante dos recursos que a saúde pública da unidade federativa, que é a matriz do país, tem? Isso não é nada. É falta de gestão, pura e simplesmente. Quando eu desci para o quarto, era um quarto com mais 3 pacientes, somando eu e minha esposa, 4 pacientes, mais 4 acompanhantes. O banheiro não tinha fechadura. Você ia tomar banho, você tinha que amarrar com um saco plástico para ninguém entrar. Então, você dava um nó com um saco plástico na porta. E de lá eu fui fazer quimioterapia no HRT. O catéter que eu uso hoje, está aqui no meu peito esquerdo, antes ele ficava desse lado de cá. E foi justamente na época que eu precisei colocar na rede pública e não tinha o catéter. Então os médicos falaram, você vai fazer a sua quimioterapia por meio de PIC. O PIC é um canozinho que eles enfiam aqui na veia, na verdade aqui no meio do braço, na veia, e ele vai até perto do coração para jogar a medicação para poder bombear para o resto do corpo. Eu já tinha feito um PIC antes, eu sabia o que era. 2 dias antes de começar a quimioterapia, o hospital me ligou. Seu Juliano, apareceu um catéter aqui, a gente vai instalar no senhor. Então eu tive a graça, né, de poder receber o catéter para fazer a minha quimioterapia. E ali, Arthur, eu comecei a ver o quanto o brasiliense realmente penava, porque eu já sabia disso fazendo matéria. Mas uma coisa é você estar do lado de cá na televisão. Terminou a matéria, se você passar mal, você pega o seu plano de saúde e vai no melhor hospital. Você vai no DF-Star, você vai no Santa Lúcia Sul, você vai no DAI, você vai no Brasília, você vai onde você quiser. Quando você não tem plano de saúde, como 85% dos moradores do Distrito Federal, você tem que ir para o SUS. E aí você imagina uma mãe chegando com um filho com 39 graus de febre, às 6 horas da manhã numa UPA ou numa UBS, e tendo que esperar até 10 da noite e não ser atendida, porque ela recebeu uma classificação amarela ou uma classificação laranja, e naquele dia só está atendendo vermelho porque só tem um médico. Quantas vezes ao longo dos 6 meses que eu passei fazendo quimioterapia no HRT,
que na véspera da quimioterapia, a enfermeira mandava uma mensagem no meu celular. Seu Juliano, amanhã não precisa vir porque não tem medicação. Assim que a medicação chegar, nós avisamos. Cara, quem tem câncer desespera quando isso acontece. Porque você não pode, de maneira nenhuma, interromper o tratamento. Além de você acabar com o progresso que você está tendo no tratamento, dependendo do que for, a célula pode ganhar resistência. O câncer ele é mutável. O câncer ele pode pegar uma resistência àquele tipo de medicamento e até você conseguir outro, morreu. Né? E nós tivemos ao longo do ano passado e desse ano, por exemplo, campanhas do GDF falando: mas nós contratamos 8 clínicas particulares para acelerar a primeira consulta. Eu estou com um caso de um senhor, pai de família, 34 anos, está esperando há quase 5 meses pela primeira consulta. Câncer de pâncreas, câncer de pulmão matam em até 3 meses. Pelo menos esses 2 pode descartar. Eu acho que os médicos estão querendo descartar pelo tempo quais são os tipos de câncer que esse rapaz pode ter. Olha, primeiro eu queria felicitar o doutor Aquiles, né? Porque o doutor Aquiles teve um instante de discernimento, de coragem, né? E de altivez, determinar aquela cirurgia naquele instante. E que você também, primeiro ponto é que você é um sortudo, né? Graças a Deus. Você se deparou com aquela situação, teve a sorte de encontrar o doutor Aquiles. Eu queria cumprimentar o doutor Aquiles, não o conheço, mas felicitar o doutor Aquiles. Vai gostar, uma figura. Mas também eu tenho que reconhecer que nós estamos diante de um guerreiro, um sujeito de uma sinceridade absoluta, de uma transparência vista por todos nós aqui que nós estamos gravando o podcast, de ter essa sinceridade de mostrar todas as etapas de um padecimento, né, que é um tratamento complicado. Demais. E também de coragem, de muita coragem, né, da sua parte. Eu chamei você de Cartacho, já chamei você de Juliano, mas você é o Gil. Isso. Todos seus companheiros que lhe conhecem tratam você como Gil. E é uma coisa até emocionante esse relato que você acaba de nos fazer. Agora, nós estamos de uma nova fase na sua vida e isso é muito alvissareira, né, que você comece uma nova trajetória, porque você tem um recall, né? Você tem toda uma história, né? Um histórico daquele menino que veio, a primeira experiência lá na rádio, lendo o calhamaço, agora sim saiu muito bem, o calhamaço, desaprovados no vestibular, a passagem lá em Rondônia, não é, que lhe deu também experiência, lhe deu, não é, de vivência, até de receber lições, oferir lições dessa trajetória familiar, né? Que você falou na separação dos seus pais, né? E na convivência com sua mãe. Isso tudo também deu canchas. A experiência com seu pai, que acaba representando isso no futuro, né? Mas vamos falar do político. Vamos lá. Por que você escolheu o Partido Republicano? Eu gosto de dizer, Arthur, que eu não escolhi, eu fui escolhido. Em todos os sentidos, tá? Eu nunca quis ser político também, como eu não queria ser apresentador, mas a gente não é o que a gente quer, a gente é o que a vida impõe. E desde 2008, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que me convidaram para ser candidato. Um determinado partido tinha feito uma pesquisa espontânea para deputado distrital. O Henrique tinha aparecido em primeiro lugar. Na época o Balanço Geral dava 14 pontos de audiência. Isso dá quase 500 mil de habitantes. Dava naquela época quase 500 mil de habitantes. Ou seja, 1/5 do Distrito Federal na época assistia em algum momento o nosso Balanço Geral. E eu aparecia em, acho que 9º ou 10º, de um total de 24 nomes. E aquilo fez muita gente crescer o olho. E recebi vários convites naquele ano para ser candidato a deputado distrital, mas eu já estava noivo, prestes a me casar, e a minha noiva foi bem enfática comigo: se você entrar nesse mundo, a gente acaba, a gente nem casa. Eu não quero casar com político. E aí vieram outras oportunidades e outros convites, e ela sempre dizendo a mesma coisa: não. Como é que ela chama? Andréa, minha esposa hoje. São 16, hoje, que dia é hoje do mês? Hoje dia 12, não é isso? Não, dia 11. Dia 11.
Então, nós estamos casados há 16 anos, 11 meses e 1 dia. Isso aqui é o marido. Isso é o marido perfeito. Tudo anotadinho. Toda esposa deveria ter um marido desse. Eu gosto que de lembra da data. Eu brinco com ela fala, mas só você lembra da data. Falou, pois é. E ela sempre falando isso, né? Andréa foi o maior presente que Deus colocou na minha vida, junto com os meus filhos também, porque as 15 vezes que eu acordei das cirurgias do câncer, às 15, a primeira pessoa que eu vi quando abri os olhos foi a minha esposa. Então eu devo a ela todo o meu respeito, eu devo a ela todo o meu amor, toda a minha dedicação. E ela sabe disso. Então toda vez que ela fala alguma coisa, eu levo muito em consideração. Então sempre que ela dizia para eu não concorrer, eu não concorria. E no final do ano passado, primeiro em fevereiro de 2004, quando eu voltei para a Record, 2024, quando eu voltei para a Record, na minha primeira semana de trabalho, uma pessoa do Republicanos encontrou comigo e falou: Cartacho, você voltou, né, para a Record? Falou, voltei. Você viu que a audiência do programa já subiu quase 3 pontos depois que você voltou? Falei, não estava sabendo. Pois é, rapaz, você ainda tem aquela ideia de não ser político? Porque o povo gosta de você, cara, o povo te adora, você tinha que sair candidato. Eu falei, meu amigo, não é não querer, é que minha esposa não deixa. E aí a conversa passou, a gente nunca mais tocou nesse assunto. Quando foi em novembro de novo, mês de novembro deve ter alguma coisa comigo, novembro de 2024 eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, muito, muito, muito querida, e ela falou o seguinte, Cartacho, eu não mando no partido, mas eu tenho muitos amigos lá dentro, nós tivemos uma reunião e o seu nome foi unanimidade aqui dentro da Record, tá? Então o Fred vai ser o nosso candidato a deputado federal e você vai ser o nosso candidato a deputado distrital. E você tem que me dar a resposta até mais tarde. Só que tem um detalhe, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu sou pregador há mais de 25 anos da Igreja Católica, sou ministro de Eucaristia, minha esposa é ministra, meus 2 filhos mais velhos são coroinhas. Eu prego em vários movimentos, no SEGME, no EJC, no EJAC, no SCC, no Ágape, onde chamar eu estou junto. E toda sexta-feira eu tenho por hábito, eu deixo meus filhos na escola, eles estudam no Sudoeste, e na sequência eu vou ficar em adoração na São Padre Pio, ali bem pertinho. Eu fico 1 hora antes de ir para a Record. Eu entro na Record às 9, fico lá de 7h40 até 8h30, 8h40 e vou para a Record. Nesse dia, eu senti uma vontade no coração de ir na quinta. Eu sempre vou na sexta. E na quinta-feira, eu senti vontade e fui para Padre Pio. Na hora que eu botei o pé na capela, Arthur, e ajoelhei, meu telefone tocou. Era essa a ligação. E aí eu fiquei perdido. Falou, cara, como é que eu digo não para Jesus? Porque o convite que eu recebi aqui dentro não pode ser de outra pessoa. Ele me fez sobreviver a 15 cirurgias. Naquela época não eram 15, naquele tempo eram 12. Ele me fez sobreviver a 12 cirurgias para chegar até aqui. Algum motivo ele deve ter. Um câncer que mata muito rápido também. Né? Um câncer que, infelizmente, mata muito rápido. E, graças a Deus, eu estou vivo há 6 anos. Né? Ele deve querer alguma coisa comigo. E aí conversei com a minha esposa. Foi a primeira vez que nós brigamos em mais de 16 anos de casamento. Foi uma discussão feia. Mas, ao final da discussão, nós chegamos à conclusão de que eu iria realmente concorrer. Dei o sim para o partido e no mesmo dia que eu dei o sim para o partido, o Fred Linhares, meu parceiro, hoje ele é o apresentador titular do Balanço Geral, chegou para mim e falou, hoje não, né? O Fred acho que vai fazer 10 anos de titularidade. E ele falou, Cartacho, eu sei que você está com medo, eu sei que você não tem experiência na política, mas em 2022, quando eu fui chamado, eu também não tinha. E o próprio partido chegou para mim e falou, você vai me dar 40 mil votos para ajudar a eleger o outro deputado. Por conta da legenda, o partido precisava, se não me engano, de 120, era 160 mil votos para eleger um deputado. Né? É o chamado quociente eleitoral. Exatamente. E aí o Fred falou, não, mas eu não vou me candidatar para eleger outro, não, eu vou me eleger. E sem dinheiro, sem equipe, ele tinha uma equipe de 30 pessoas no máximo, o cara surpreendeu todo mundo e teve 165 mil votos. E ele virou para mim e falou, eu vou ser o teu parceiro, eu vou fazer essa campanha com você. Você vai usar a minha equipe para fazer a sua campanha. E ele está honrando isso até hoje. Então,
grande parte da galera que trabalha comigo. Claro, hoje eu já tenho a equipe do Cartacho. Eu quero agradecer aqui a toda essa turma, né? O Alisson, todo o pessoal do CTCAM, a Letícia, os familiares deles, que, cara, as meninas que trabalham estão ajudando a gente demais. Agradecer ao Santiago também, que é o meu coordenador hoje do Gama, uma pessoa que foi uma das primeiras a acreditar no nosso projeto. Rafael Bugas, que é um monstro da política, no lado norte do nosso quadradinho também. São pessoas que eu gosto e respeito muito. Mas nós começamos a caminhar lá atrás com a equipe do Fred. Então, o Fred, o Renan, chefe de gabinete dele, o Rafael Vitorino, hoje secretário de Ciência e Tecnologia, foram pessoas que me ajudaram muito a começar essa caminhada. E a gente vai junto, porque agora que o bicho vai pegar, a partir do dia 45 é guerra. No bom sentido, pelo amor de Deus, tá, gente? É a batalha. Juliano, é o seguinte, a gente já falou, as pautas hoje, as pautas da campanha, elas não podem ser aquelas pautas alongadas como são as pautas do Balanço Geral, né? Você tem alguns problemas que dizem respeito ao cidadão, à vida das famílias e tal. Você já discorreu alguma coisa sobre a saúde, até colocando a sua enfermidade pessoal, mas a saúde pública aqui no DF é crônica, é um problema crônico, né? E não é só gestão, não é? Não, tem muito mais. Eu vou te falar, estava até pegando aqui no celular para não errar de jeito nenhum. Eu tenho já um projeto, Arthur, chamado DF no Eixo, tá? Peguei o gancho, né, dos eixos para tentar colocar o nosso Distrito Federal na linha. Esse eixo ele é composto de 7 pontos em especial. O primeiro e o mais importante é a saúde, que eu acho que é onde o bicho pega para todo mundo aqui no Distrito Federal. Segundo é a segurança pública. Terceiro, educação. Depois da educação, nós temos a mobilidade. Nós temos também o eixo social, o eixo da fiscalização, que é a minha, depois da saúde, acho que é a principal bandeira, tá? Não digo nem eixo. Mas dentro da saúde, tem um problema que pega demais e que me tira o sono, que é a demora no diagnóstico. Sabe, eu tenho um caso de uma criança que está há quase 800 dias esperando uma ressonância magnética. Quase 800 dias. 2 anos e meio. 2 anos e meio para fazer uma ressonância. Esse mesmo menino, ele está dentro do espectro autista, ele está esperando há mais de 500 dias para fazer um exame oftalmológico. O exame oftalmológico, na rede de clínicas da família, custa R$50. Mas a mãe dele é uma mãe atípica de 2 filhos dentro do espectro e que hoje trabalha como catadora na estrutural, trabalha com reciclagem. Então, R$50 que ela tiraria para fazer um exame desse no filho, às vezes é a comida de 2, 3 dias dentro de casa. Sabe? Para ela faz diferença. Ou ela faz o exame, é de morrer? Não é. Então, segura um pouco mais. Né? Esse caso mesmo do pai de 34 anos esperando há quase 6 meses para ter a primeira consulta. Então, um dos primeiros programas, talvez o mais importante, é o Zero Fila. Tá? Não o da cirurgia em si, mas o Zero Fila do diagnóstico. Sim. Porque a partir daí a gente vai poder ter um quadro real do que a saúde pública do Distrito Federal vai enfrentar, né? Se o gargalo está na cirurgia de pedra nos rins, se o gargalo está no câncer, se o gargalo... A gente vai descobrir... É esse aí que vai dar o norte. Né? Exatamente. Porque a partir daí eu vou saber qual é o tipo de especialidade médica que eu preciso contratar. Hoje nós temos um déficit de médicos, de mais de 5 mil médicos na rede pública do Distrito Federal. Somando enfermeiros e técnicos em enfermagem, são mais de 9 mil. Tá? Então, eu não vou resolver se eu não tiver gente para trabalhar. Então, eu vou focar nas especialidades que eu tenho mais necessidade. Começar por aí. Zerei o diagnóstico, concomitantemente ou paralelamente a isso, eu vou tentar reduzir as eletivas, sem parar as de urgência. Cartacho, você consegue, como deputado distrital, fazer tudo isso? Sozinho, não. Sozinho, não. Mas eu tenho fé que a próxima bancada eleita para a Câmara Legislativa, na sua grande maioria, ela vem com o espírito de trabalhar em equipe. Tá? Nós temos aí, o PL deve vir com uma bancada muito forte, o União PP deve vir com uma bancada muito forte e o Republicanos, meu partido, deve vir com uma bancada muito forte também, nomes muito fortes também.
E isso vai ajudar lá dentro. E aí você perguntava, por que o Republicanos? Né? O Republicanos é um partido, eu sou católico, o Republicanos é um partido ligado à Universal, mas é um partido cristão, que acredita nos mesmos princípios que eu acredito. Acredita na família, acredita na segurança pública, no direito à legítima defesa, no direito à vida desde a sua concepção. É um partido que respeita tudo isso. E que dentro mesmo da nossa nominata, nós temos vários candidatos evangélicos e vários candidatos católicos. Ele respeita essa pluralidade da religião. Afinal de contas, o Cristo é o mesmo. É um partido que você pode procurar, você não vai ver ele envolvido com polêmica, você não vai ver ele, é um partido que é de centro, que não está na base do governo. Então, isso para a decisão do cartaz foi muito importante. Vamos passar agora por um tema que bem correlato, que é a educação. Foi top, né? E hoje não é mais. A educação no saiu DF há muito tempo. Está deixando a desejar, hein? O que fazer? Basta ver o IDEB, né? Quando a gente pega o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, você tem um susto quando vê a capital do país a cada ano caindo no ranking. Se eu não me engano, o Distrito Federal caiu para a 8ª posição esse ano e nós já fomos primeiro. Você atravessa ali a divisa entre Santa Maria e Valparaíso, você tem o maior IDEB do país em Goiás, aqui do nosso lado. Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é valorizar o trabalho do professor e dar condições para que esse professor possa trabalhar, possa ser professor dentro da sala de aula. Nós somos de um tempo em que algumas profissões elas eram vistas com olhos que brilhavam. Né? Então você tem o professor, toda família tinha que ter um professor, toda família tinha que ter um militar, toda família tinha que ter um advogado, toda família tinha que ter um médico, toda família tinha que ter um político e um padre, né? Ou pastor. Hoje em dia você esquece praticamente tudo isso. E o professor, você entra numa sala de aula com 50 alunos, pergunta quem aqui quer ser professor? Um ou outro vai acabar levantando a mão. Né? Por quê? Professor desvalorizado, professor chega na sala de aula, apanha do aluno. Na minha época, se eu tirasse uma nota baixa, eu apanhava em casa. Meu pai e minha mãe. Né? Ou meu pai ou minha mãe. Hoje em dia, se o aluno tira uma nota baixa, o pai vai bater no professor, porque acha que a culpa é do professor. Eu fiz toda a minha educação, com exceção do último 1 ano e meio de faculdade, mas toda a minha educação eu fiz em escola pública. Desde o Dom Adalto, lá na minha Paraíba, depois no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, eu sou técnico agrícola, depois aqui lá em João Pessoa, na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, aqui em Brasília. Eu só não consegui para a UNB, porque quando eu cheguei eu já estava no 7º, e a UNB queria me regredir para o 2º semestre de jornalismo. Então, eu acabei fazendo os últimos semestres no IESB. Pude ver também uma outra realidade. Eu lembro que na UFPB era uma câmera VHS, né, para sabe-se lá quantos alunos. Aqui era uma câmera HD, né, por aluno. Então, era uma coisa absurda. Segunda coisa, acrescentar no currículo algumas disciplinas que eu acho que vão fazer diferença para o estudante do Distrito Federal. Por exemplo, eu não posso mexer no currículo básico. Isso aí só quem pode fazer é o Congresso Nacional. Mas existe uma brecha para as chamadas disciplinas especiais. São disciplinas que eu posso, como legislador, propor. Elas existem já. Na escola dos meus filhos, por exemplo, o 2º grau, eles têm disciplinas optativas de jornalismo, de direito, né, para que eles possam aprender, ou pelo menos discernir sobre a profissão que eles querem no futuro. Eu pensei em algumas disciplinas. Acho que talvez a mais importante delas hoje seja a educação financeira. Né? Porque você pega também numa sala com 50 adultos, se você perguntar quem aqui usa o cheque especial já como parte do salário, quase todo mundo vai levantar a mão. E quem não levantar é porque está com vergonha de levantar, mas essa é uma realidade do brasileiro. O adulto a gente não muda mais. Esse aí não tem como mudar. Mas se a gente educar a criança, eu conheci lá no condomínio privê um projeto maravilhoso chamado Alecrim, que pega crianças a partir dos 8, 9 anos e eles criaram uma cooperativa onde essas crianças assumem todos os cargos de gestão, eles produzem biscoitos, eles vendem esses biscoitos e o lucro é revertido para a instituição e acaba indo para as crianças. Hoje eles têm computadores, hoje eles têm notebook, tem aula de informática, aula de programação, aula de culinária, aula de administração. Essas crianças, elas vão ser adultos formados para o futuro.
Aí você vai na maioria das escolas aqui do Distrito Federal, né? Molecada está lá perdida na hora do intervalo, não tem um contraturno decente. Então, incentivar esse tipo. Educação financeira. Uma outra disciplina que eu acho importantíssima, educação no trânsito. Hoje, quase 60% do que é gasto na saúde pública brasileira, dá 56, 57, alguma coisa por cento, é gasto com vítimas de acidente. É muita coisa. E como é que a gente reduz isso? Multando o motorista? Não adianta. Não adianta. O que a gente vai resolver isso aí é criando motoristas conscientes. Então, introduzir uma disciplina de educação no trânsito para os pequenos. Hoje, meu filho mais velho está com 13 anos. Quando ele tinha 5, 6 anos de idade, eu sempre tive o costume de entrar no carro e depois do carro estar em movimento, colocar o cinto por questão de segurança para não ser abordado por criminoso. Quando eu entrava no carro, meu filho já falava lá de trás, papai, o cinto. Porque ele aprendeu desde cedo, comigo, com a minha esposa, com a minha mãe que trabalhou no Denatran, né? A importância de colocar o cinto de segurança. Outra disciplina importantíssima, atendimento pré-hospitalar. Aí o cara pode falar, pô, Cartacho, tá sonhando, vai colocar atendimento pré-hospitalar nas escolas do Distrito Federal? Nos Estados Unidos, criança a partir do equivalente ao infantil 5 começa a aprender a fazer uma massagem cardiopulmonar, um RCP, aprende sobre desengasgo, aprende sobre torniquete, aprende o procedimento correto de você ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, né? A partir do infantil 5, crianças de 5 anos de idade. Aqui, se uma escola pegar fogo, morre todo mundo, ou queimado ou pisoteado, porque não sabe o que fazer. Os profissionais não são treinados, as crianças não são treinadas. E por aí vai, são várias outras disciplinas. Dá para a gente colocar, por exemplo, uma disciplina que os meus filhos têm hoje na escola, chamada Valores, que nada mais é do que educação moral e cívica, que nós tínhamos antigamente, né? Eu costumo brincar dizendo que o Brasil acabou quando nós tiramos o SPB e moral e cívica do currículo escolar. Ninguém respeita mais pai, ninguém respeita mais professor, ninguém respeita mais os símbolos nacionais, por exemplo. Se você pegar um universitário hoje, numa sala de universidade, e mandar cantar o hino nacional, mais da metade não vai saber nem o que é o hino nacional. Isso é um absurdo, né? Não é nada anormal. Não é. Criar um freio para isso, né? Pois é, gente. Pois é. Infelizmente, nós vivemos hoje num país onde falar sobre civismo, falar sobre família, falar sobre religião é crime. Tudo que você fala, a palavra da vez é cancelado. Tudo você é cancelado. E não é esse o Brasil que eu quero, muito menos o quadradinho que eu quero para os meus filhos. Nós vamos chegar numa pauta que você já também falou aí. Você, como apresentador, como âncora do Balanço Geral, você já colocou várias questões aí que a gente vai... Essa questão aí, vou querer por favor saber disso. Mas tem uma coisa também que vai estar na campanha, vai estar como pauta da campanha, que é a questão da mobilidade, né? Mobilidade é uma coisa muito difícil de resolver aqui no Distrito Federal. Muito. Porque as cidades, as regiões administrativas são muito espalhadas, né? Tem intervalos longos, né? E as empresas de ônibus, por exemplo, que fazem o metrô, a maior demanda, né? Elas não têm dificuldade para atender isso aí. O que você pensa da mobilidade? Vamos falar assim, no plano macro, né? O que você pensa? Olha, tem muita coisa que dá para fazer, Arthur. Primeira coisa, Brasília tem a pior taxa ocupacional veicular do país. Tá? De cada 10 carros que circulam nas vias do Distrito Federal, em 8 só tem uma pessoa, o motorista. Por isso você vê tanto carro rodando por aí. Uma outra questão, quando a gente fala do veículo, ontem me perguntaram, Cartacho, então você é a favor de criar o rodízio de carros no Distrito Federal? Eu falo, nunca, porque o poder aquisitivo aqui no DF é muito alto. Quem pode vai comprar 2, 3 carros, um para cada placa. Né? E aí o coitado do trabalhador vai continuar se lascando do mesmo jeito. Eu acho que a única forma da gente resolver isso é criando um transporte público de qualidade, acessível a todo mundo. Nós temos um exemplo maravilhoso, infelizmente sucateado, que é o metrô do Distrito Federal. A ideia do metrô é maravilhosa. Nós temos esse exemplo de integração entre os meios de transporte público. Você tem o metrô, que você vai poder sair, por exemplo, de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, para ir lá para o plano piloto. Em um determinado ponto, você troca de carro, de veículo, para pegar um ônibus. Você pode usar a mesma passagem para isso, você não vai pagar 2 por isso. Chegou num determinado ponto, você quer se deslocar num espaçozinho menor,
Aí você vai pagar, claro, você vai ter o acesso a, se você quiser, a bicicletinha compartilhada, o patinete compartilhado. Esse é um modelo que funciona nas grandes cidades do mundo. Mas, infelizmente, você só tem um eixo que recebe esse tipo de transporte. Você tem o BRT hoje, com poucos carros, né, insuficiente para a demanda das cidades. Coitado do povo do Gama quando pega aquele BRT de manhã, né, se morrer alguém no meio do caminho, você só vai saber que morreu na rodoviária. Porque quando o povo afastar, quando o povo afastar e o cadáver cair, ninguém vai saber se morreu no meio do caminho, né? Você vai para o meu lado, então, para minha querida Sobradinho. Moro em Sobradinho há 10 anos. Morava em Águas Claras, fui para Sobradinho. Conheço as duas realidades. Você chega em Sobradinho, de manhã cedo, para você pegar o trânsito sentido plano piloto, você tem hoje 5 faixas. Você tem as 3 da BR e você tem as 2 da Marginal. Já não dá vazão. E ainda estão construindo vários outros condomínios ali naquela região. Daqui a 2, 3 anos você vai ter congestionamento na porta de casa, como você tem em Águas Claras. E condomínios muito mal pensados, porque eles foram feitos lá para dentro. Se você fizesse algo como foi feito, por exemplo, Águas Claras foi uma cidade planejada. Hoje o trânsito é uma zona, mas ela foi planejada. Foi exigida, eu vou além, né, pela empresa que construiu o metrô. Porque você tinha um vácuo populacional entre Taguatinga e Guará. Então vamos construir uma cidade com capacidade mínima de tantas mil pessoas para atender o metrô. O GDF foi lá e construiu, maravilha, está lá linda, maravilhosa, tem um comércio lindo, né, bares e restaurantes e tudo mais. Agora tenta andar em Águas Claras final de semana, quando está todo mundo lá dentro. Esqueceram de fazer calçada, não tem estacionamento, né? É um samba maluco aquilo ali, final de semana, né? Já para o meu lado de Sobradinho, você tem a possibilidade de colocar metrô? Não vai nunca metrô para lá. Porque você tem aquele vácuo entre o Lago Norte e o Varjão, né? Ali juntinho. Isso. Subiu do Varjão, o metrô vai subir aquele Taquari? Não vai, ele vai ter que ir pela BR. Então você vai ter que ter um vácuo do final da Asa Norte até chegar nos condomínios, lá no Taquari, por exemplo. Que não vai ter demanda. No Taquari todo mundo tem carro. É outra perfil, realidade. Né? Outro perfil. Você vai pegar pelo Império dos Nobres, é outra realidade. Você vai chegar lá embaixo do Morada dos Nobres, é outra realidade. Você vai ter fluxo quando você chegar em Sobradinho. Ou seja, você vai ter ali pelo menos uns 10 quilômetros sem gente para pegar o metrô. Depois de Sobradinho, você vai ter gente onde? Planaltina. É outro pedaço grande também, sem possibilidade. O que nos salvaria? O BRT. Mas um BRT bem feito. Teria que ser construída uma nova pista para colocar o BRT para rodar, de Planaltina até o plano piloto. Perfeito. Tá? Mas aqui no Distrito Federal, infelizmente, Arthur, as nossas autoridades, quando elas falam em faixa exclusiva, eles preferem tirar uma faixa do motorista. Tá? Brasília tem hoje, se não me falha a memória, quase 2 milhões de veículos, né? Mais de carros, perdão, sim, quase 2 milhões de carros, mais 600 mil motos. Né? Isso emplacada aqui, sem contar as que vêm de fora. Vamos arredondar tudo aí para 3 milhões e meio de veículos. E quantos ônibus tem para rodar no Distrito Federal? Tem isso aqui, ó. Aí você cria uma faixa exclusiva na W3. Você lascou os motoristas que vêm do Guará, os motoristas que vêm de todo o lado sul do Distrito Federal. Pessoal que vem de Santa Maria, pessoal que vem do Gama, pessoal que vem do entorno mesmo, Valparaíso, Lusiânia, Jardim Gá. Você cria uma faixa exclusiva, como foi criada agora não, já tem um tempo, na via S1 e na via N1, né? Com os semáforos que são só para arrecadação do Detran. Aquele ali na altura da Catedral Rainha da Paz é ridículo, né? Você tem uma faixa de reversão desse tamanho para poder entrar à direita. Todo mundo que entra ali recebe um presente de R$295 e se recorrer não ganha, né? Eu acredito que esses dois caminhos, primeiro, você levando o transporte BRT até Planaltina de qualidade, aumentando o número de carros também para a região sul, colocando um BRT decente no Gama, um BRT decente em Planaltina para o plano piloto, você já sana boa parte do trânsito. O resto, para resolver Brasília, é só se criarem o teletransporte, que o cara deixa o carro em casa e vai para o plano piloto sem precisar dirigir. Eu tenho uma outra sugestão, mas essa eu já conversei com muita gente e ninguém quer, né? Que é algo que deu muito certo nos Estados Unidos, em alguns estados, que é a questão da carona amiga. Né? Aqui vão dizer, transporte pirata, porque o brasileiro aproveita de tudo para ganhar dinheiro. Né? Se você permitir, por exemplo, nas faixas exclusivas que nós já temos hoje, que veículos com no mínimo 4 ocupantes possam circular por lá,
Eu tenho certeza que se você pode perguntar a qualquer pessoa que você quiser. Ah, eu moro em Taguatinga, vamos pegar esse lado de cá. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, Lúcio Costa, Guará. Se você tivesse a possibilidade de ir pela faixa exclusiva, levando ali com você no seu carro, 3 amigos ali do trabalho, que trabalham perto de você, ou que trabalham na área central de Brasília, você não ia preferir? Claro. Então libera a faixa exclusiva também para o veículo cheio. O veículo que tiver com 4 pessoas, o motorista mais 3, no mínimo, ele vai pela faixa exclusiva. Meu amigo, vai dar certo. O cara vai negociar com os colegas dele. Hoje a gente vai no carro do fulano. Você economiza gasolina, você tira carro de circulação, você vai tirar 3 carros de circulação, já diminui o movimento. O cara vai chegar rápido no trabalho dele de qualquer maneira. Todo mundo ganha. Isso é possível também fazer uma política pública de incentivo a essa cidadania, não é? Exatamente. Isso aí é uma coisa que pode vir naturalmente, ou vem pela dor, ou vem pelo amor. Pelo amor. Infelizmente a gente só aprende na dor. Bom, mas vamos agora para a coisa crucial, que é a coisa que está crescendo no Distrito Federal, que é a questão da segurança pública. Como é que se faz, como é que se resolve esse gargalo? Porque nós temos o privilégio aqui de ter uma segurança que é bancada pela União, mas que, no entanto, ela deixa a desejar, né? O sistema de segurança aqui é falho. Eu acho que, como jornalista do Balanço Geral, eu pude ver isso de perto ao longo de 20 anos. Quando eu ia fazer uma matéria de um assalto ou um arrombamento, por exemplo, há 20 anos atrás, o pessoal falava assim, não tem polícia. Passaram-se vamos colocar aí uns 10 anos, polícia até tem, mas não passa aqui com frequência. Passaram-se mais 5 anos. A culpa não é da polícia, a polícia prende e a justiça solta. Hoje, 20 anos depois, a população está começando a entender que não é a polícia que solta, não é a justiça que solta, é a legislação. Hoje, a legislação brasileira é muito permissiva. Muito. O cara é condenado a 245 anos de prisão. Conversa mole para boi dormir, porque a nossa legislação não permite que ninguém fique mais do que 30 anos preso. O cara com 29 anos, 11 meses e 29 dias, ele obrigatoriamente é solto. Que o diga o maníaco da luz vermelha, né? Um dos assassinos em série mais conhecidos dos anos 80. Cruel, né? Um dos mais cruéis dos anos 80. Foi solto e morreu fora da cadeia, né? Morreu 3, 4 dias depois de ser solto. Alguém matou. Essa é a verdade. Hoje essa é a realidade. Nós temos aí o maníaco de Lusiânia, foi solto recentemente também, né? E vários outros casos que a gente vê. A nossa legislação ela foi feita para defender bandido, desculpa o termo, defender vagabundo, né? E isso aí já limita muito a ação da polícia, né? A polícia prende, como nós mostramos, eu mostrei na minha live na semana passada, uma pessoa em situação de rua lá em Águas Claras, em surto, agrediu um jovem de 18 anos na rua, o jovem tá perigando ficar cego, né? Porque apanhou muito no rosto, os óculos quebraram, cortaram a pálpebra do rapaz. Foi uma situação complicada. 2 dias depois, uma jovem foi atacada numa parada de ônibus no setor comercial sul com um caco de garrafa, né? Na sexta-feira da semana passada, um zelador foi agredido por uma pessoa em situação de rua na Asa Sul, levou várias pauladas na cabeça, está com traumatismo múltiplo craniano, né? No hospital de base lutando pela vida. Ali na 314 Norte, né? Exato, foi norte, né? Foi na norte. Uma outra jovem foi atacada no noroeste, né? Então, assim, o cidadão ele se sente amarrado, se sente preso, enquanto o vagabundo, infelizmente, está solto. Tivemos essa situação no Dia dos Pais, semana passada. O cara foi liberado na sexta, na segunda matou a mãe e estuprou as netas de criação, né? Enquanto nós não mudarmos, primeiro, o Código Penal brasileiro, e aí cabe ao Congresso Nacional, não propriamente dito aqui ao nosso quadradinho sozinho, né? O nosso governo vai continuar passando mão na cabeça de vagabundo, né? O que é que a gente pode fazer aqui no Distrito Federal? Nós temos um problema sério em praticamente todas as áreas, é o déficit profissional. Hoje nós temos mais ou menos 9 mil policiais no efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal. Era para ser o dobro disso, para a quantidade de habitantes que nós temos aqui. Só que aí você tem que levar em consideração que esses 9 mil trabalham em escala, né? De, se não me engano, 3-1. Efetivamente, no dia de trabalho, nós temos pouco mais de 2.600 policiais trabalhando para cobrir uma população de quase 3 milhões de habitantes.
Se você somar com o entorno que circula aqui dentro, dá quase 5 milhões de habitantes. É muita gente para menos de 3 mil policiais militares garantirem a segurança. O policial não é mágico, você não faz assim, ó, e materializa um policial do seu lado. Você não forma um policial de uma hora para outra. Você precisa de pelo menos 1 ano para formar esse policial, para que ele possa, o policial militar em especial, para que ele possa estar na rua efetivamente bem treinado e ajudando a combater o crime. Policial civil, mais ou menos o mesmo tempo. Temos um déficit absurdo também de policiais civis aqui no Distrito Federal. Nossos policiais penais brigando por equiparação salarial, penando um bocado também, com muita gente aprovada em concurso que não é chamado porque o GDF diz que não tem dinheiro. Né? Se você entrar na Papuda, semana passada saiu um estudo falando da superlotação, em cela para 12 tinha 30. Né? E onde deviam ter pelo menos 5, 6 policiais cuidando desses internos, tem 1, 2. Né? Então, o déficit também é de policiais penais aqui no Distrito Federal. Primeira coisa, aumentar o número de vagas, encontrar dinheiro de alguma forma para aumentar o número de vagas e efetivamente chamar esse povo. Chega de fazer concurso, deixar o cara 2, 3 anos esperando o concurso prescrever e você acabar perdendo aquele policial, perdendo aquele cara ao longo do percurso para outros concursos. Né? Nós temos o estado de Goiás, por exemplo, que além de ser exemplo na educação, é exemplo na segurança pública. Lá eu conversei com o governador Caiado tem um tempo, dei os parabéns para ele pelo trabalho que ele estava fazendo, em especial na segurança pública. Conheço o Caiado desde a época que ele era presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu cobri Câmara há muito tempo. E ele conta uma história brincando, não sei se é verdade. Ele conta que quando ele assumiu, que ele deu carta branca para os policiais, todo dia o policial recebia uma intimação do Ministério Público Militar, todo dia recebia uma intimação do Ministério Público Militar. Ele tentou conversar, o Ministério Público não concordou, ele pegou o responsável, né, o promotor, mandou o cara para a fronteira do estado de Goiás, lá na Baixa da Égua. Eu não tenho como demitir, então beleza, vai trabalhar lá longe. Aí botou o cara para ir lá para o outro lado. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, a gente não tem essa possibilidade, né? Porque o máximo que a gente pode mandar para Planaltina de um lado, que ele chega em 20 minutos, pode mandar para Santa Maria do outro, ou pode mandar para Samambaia, Ceilândia, aqui nessa pontinha. É o quadradinho que você falou. É o meu quadradinho limitando a ação do governo. Mas o ideal seria isso, que o policial pudesse trabalhar. Claro, não estou dizendo aqui que o policial vai baixar o cacete, que o policial vai sair matando. Não, de jeito nenhum. A nossa polícia é a mais preparada do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É a mais preparada do Brasil. A gente só precisa que a polícia possa trabalhar para garantir a segurança. Vou te dar um outro exemplo bem tranquilo, Arthur. Existe hoje uma DPF do Supremo Tribunal Federal, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, da época da pandemia, a mesma que proibiu a polícia militar de subir os morros cariocas, ela também impede que a segurança pública possa atuar junto aos moradores de rua. Né? O morador de rua hoje é sagrado, você não pode tirar nem os pertences dele da rua sem que ele queira. O GDF foi obrigado, em 2024, a criar uma força-tarefa com 30 órgãos para ir de morador em morador ver quem queria sair. E o GDF passou 2 anos fazendo isso. No final do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás com relação ao Distrito Federal, é a única unidade da federação que teve essa permissão para começar um combate mais direto eu não digo aos moradores de rua, mas às pessoas, os bandidos travestidos de moradores de rua. A Câmara Legislativa aprovou no final de junho um projeto de lei dando autonomia para a Polícia Militar para retirar esses moradores que já foram visitados 3 vezes pela Força Tarefa. Caso eles não queiram sair, até hotel para cachorro tem. O GDF está oferecendo até hotel para o cachorro do morador de rua, para ele poder sair e não ficar naquela situação. Mas ninguém quer sair, porque o cara recebe bolsa de tudo no meio da rua. Ele vai sair para quê? Não vai, ele está ali. A gente sabe que tem muita gente que está ali porque não tem opção. Mas tem muita gente que está se aproveitando daquilo. E aí, o que é que aconteceu? A governadora Celina promulgou a lei, sancionou a lei no finalzinho de julho. 2 dias depois, o Ministério Público mandou para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública, uma nota técnica dizendo que o policial que tirar o morador de rua sem que ele queira da rua vai responder administrativa e criminalmente. Quer dizer, você tem uma legislação baseada em uma legislação anterior à nova. O próprio Ministério Público não ajuda a segurança pública do Distrito Federal. Assim fica impossível trabalhar. Bom, primeiro, estou muito honrado em receber este homem corajoso, este
jornalista competente, acima de qualquer avaliação, ele é considerado uma pessoa muito íntegra, muito competente e de uma história pessoal muito importante, muito, muito bacana, que mostra um guerreiro que ele é, né? Você estiver falando, ele é o cara que aparece no Balanço Geral, botando marra, falando... batendo em bandido. Batendo em bandido, mas não, ele tem uma história pessoal, uma história de vitória, uma história de batalha, uma história bem construída, e é um que está enfrentando e está controlando a sua enfermidade, ele falou aqui bem, ele esclareceu bem, e que conhece, como poucos, o Quadradinho, né? Ele conhece de Santa Maria Planaltina, ele conhece o Varjão, ele conhece o Sobradinho, onde ele mora, ele conhece Águas Claras, onde ele morou e dissertou tão bem sobre as dificuldades atuais daquela cidade, daquela região administrativa. Conhece Taguatinga, porque tantas pautas ele fez como repórter, como apresentador, como âncora do Balanço Geral. Isso tudo me deixa muito, muito comovido, porque ele está estreando o Pode Entrar, nosso podcast, é o primeiro de muitos que virão por aí, e espero com a mesma pegada que você, eu tenho certeza como você gostou do programa. Você tem agora a palavra está cedida ao nobre orador para as suas despedidas. Você pode encerrar também o podcast. Te agradeço demais. Te agradeço demais, Arthur. Muito obrigado pelo convite, pela honra de estrear o podcast. Te desejo muito sucesso. Tá? Que Papai do Céu coloque a mãozinha em cima, assim, vá te guiando ao longo dessa caminhada. Eu sei que é uma caminhada árdua, mas Deus não dá fardo pesado para quem tem ombro fraco. Então, se você está começando, é porque Ele também tem um projeto para você. E para você de casa que está sentindo saudade do Giuliano Cartacho, eu estou todos os dias no Instagram, tá? Giuliano Cartacho, tudo junto, a partir do meio-dia até as 13 horas, trazendo um pouquinho da minha vivência no jornalismo para você. Como o Arthur muito bem disse, sou candidato a deputado distrital aqui no Distrito Federal e, ao contrário do que a maioria dos, não vou chamar meus concorrentes, mas aqueles que almejam o mesmo que eu conheço a saúde pública por dentro. Eu estive dentro, eu sou paciente do SUS, tá? Eu fui atendido no hospital de base, fiz cirurgia no base, fiz quimioterapia no HRT, então eu sei o que precisa mudar. Tá? E quem está lá dentro já há 1 mandato, há 2 mandatos, há 3, talvez até mais, já teve a chance de fazer alguma coisa. Se não fez até agora, dá o lugar para quem está chegando, tá bom? Muito obrigado, sucesso para o podcast e nos vemos por aí.